Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com a presença da professora Ellen Rodrigues. Ellen, primeiro eu queria dizer que é um enorme prazer recebê-la aqui conosco. Ellen, que é doutora em Direito Penal pela UERJ, como vocês sabem, é titular da cadeira de Direito Penal 4 na UFJF e é autora do livro de título A Justiça Juvenil no Brasil e a Responsabilidade Penal do Adolescente. Ellen, muito obrigado por estar aqui conosco, participando mais uma vez da sua disciplina, compartilhando aqui o seu conhecimento assim, de fato, fico honrado da gente poder dividir esse espaço. Eu que agradeço, Ricardo. Boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Não sei que hora que vocês estarão assistindo, né? Então, vou desejar já bom dia, boa tarde, boa noite, porque estamos nessa modalidade online, e aí a gente não sabe como vai ser a recepção, né? Para quem estiver assistindo. Quero dizer que é uma honra para mim estar aqui com vocês. Primeiro, agradecer o seu convite, né, por estar aqui retomando essa modalidade de aula num formato diferente, e dizer que é uma alegria estar de volta com os alunos e alunas que eu não pude conhecer ainda, mas espero ter essa oportunidade. Imagino que nas turmas tenham alunos com os quais eu já me relacionei, né? Então é uma alegria estar de volta aí à nossa faculdade. Estou afastada nesse período aí de licença maternidade, mas muito feliz em ser substituída por você. É uma alegria, né? Quando eu me afastei pelo doutorado, você também teve me substituindo. Então, assim, é muito bom ter você de volta, né, na faculdade. Mais uma vez, boas-vindas. E o professor Luiz Antônio, que também está aí dividindo a disciplina, a quem eu agradeço, né, pela disponibilidade. E é um prazer estar discutindo esse tema do ECA, né, que é a legislação da Justiça Juvenil no Brasil, que é um tema que é muito caro para mim, objeto de muito estudo desde a graduação. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Ellen, para mim é sempre uma alegria poder te substituir, mas também é sempre uma tensão enorme poder fazer essas substituições que, enfim, são sempre uma excelente oportunidade. Vamos falar aqui um pouquinho, então, sobre a nossa Lei 8.069, de 1990, né? Essa legislação que ela teve muita importância para dar, de fato, a dignidade necessária às crianças e aos adolescentes, mas que também sofre muito durante esse período, né? Nesses 30 anos, pouco mais de 30 anos, essa legislação também acabou sendo atacada algumas vezes. Mas, assim, em termos gerais, vamos começar com uma apresentação dessa legislação, e aí pode ficar à vontade. Se quiser fazer um panorama das questões mais importantes, vamos lá. Ok. Quando a gente fala do ECA, sem querer a gente entrega a idade, né? Porque eu acho que você é mais novo que eu, mas eu fui uma criança que cresci sem ter a proteção do estatuto. Eu sou do início dos anos 80, né? Então, o ECA é a legislação, como se falou, né? A Lei 8.069 de 1990. E essas gerações posteriores a nós, né, que já cresceram, já nasceram crianças sob a proteção integral do ECA, muitas vezes não têm a oportunidade de refletir sobre como era o Brasil quando não existia essa proteção. Então, sempre que eu falo de ECA, eu acho importante a gente fazer uma retrospectiva histórica, ainda que breve, né, pelo nosso tempo aqui, mas para a gente pensar na importância e no quão transformador foi para o nosso ordenamento jurídico o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante a gente pensar que essa lei tem 30 anos e ela ainda está lutando para produzir os efeitos, né? Na verdade, não a lei, né? Os operadores, os aplicadores, os atores jurídicos envolvidos e a sociedade como um todo, para que o ECA seja reconhecido como um instrumento de proteção, principalmente no âmbito penal, no que toca às questões penais. É importante a gente dizer, né, que embora a gente
esteja aqui no âmbito da disciplina tratando dos aspectos penais do ECA, ele tem todo um regramento também dos aspectos cíveis. O ECA tem uma parte geral que trata dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, tem a parte que trata das questões cíveis de adoção, colocação em família substituta, todas as regras aí de proteção básica, proteção especial, e tem os aspectos penais de apuração da conduta do ato infracional, que nada mais é que o crime ou a contravenção. No dizer do ECA, o crime ou a contravenção são denominados atos infracionais, mas guardam a mesma relação. Então, o ato infracional também tem que ser, né, comprovadamente, uma conduta típica, ilícita e culpável. Esse é um grande calcanhar de Aquiles quando a gente fala da culpabilidade do adolescente, porque todos nós temos a informação de que o adolescente é inimputável. E como a inimputabilidade é uma das categorias, né, da culpabilidade, muitas vezes a gente pensa que o adolescente não tem que ter discussão, né, em sede de culpabilidade. Isso é um equívoco. Essa foi uma das questões que eu mais me debrucei quando da elaboração da minha tese. Mas antes da gente adentrar propriamente no ECA, é importante a gente falar como que essa legislação veio à tona. Eu vou falar dos aspectos penais, então, reiterando, né, como a gente já iniciou. A legislação juvenil, eu costumo dizer, né, da justiça juvenil, aqui no Brasil a gente não usa essa nomenclatura, tanto que o estatuto é da criança e do adolescente, mas, de um modo geral, na doutrina, a nomenclatura é justiça juvenil. Então, eu vou usar essa terminologia. A justiça juvenil no Brasil, ela já nasceu seletiva. Na verdade, a gente teve um período, até o início do século XX, que a gente chama de etapa penal indiferenciada, em que não havia um regramento próprio. Então, os menores de 18 anos eram penalmente responsabilizados como os adultos, com algumas atenuantes. Mais tarde, a partir de 1927, a gente teve o primeiro Código de Menores. E por que eu disse que a legislação já nasce seletiva? A seletividade no direito penal é um conceito muito importante, né? Uma categoria criminológica também, em que a gente discute como que determinados grupos são selecionados ou tratados de forma diferenciada, e aí diferenciada no sentido depreciativo, né? No sentido prejudicial, mais gravoso por parte da justiça, no sentido de que menores, na terminologia do Código de 1927, não eram todas as pessoas menores de 18 anos, mas sim aqueles que eram tidos como oriundos de famílias desestruturadas, perigosos ou em perigo de o ser. O que é isso, em perigo de o ser, né? Era aquela criança, aquele adolescente, na verdade, adolescente é uma categoria que surge depois, né? Então, hoje a gente tem criança até 12 anos e adolescente de 12 até 18 anos, na terminologia do ECA, mas até então não era assim. E a gente tem que os menores de 18 anos, tidos como menores, eram vistos como pessoas menores, nem cidadãos eles eram, porque não tinham reconhecido os seus direitos subjetivos enquanto sujeitos processuais. Então, é importante a gente perceber essa seletividade, e aí tem vários aspectos que a gente poderia citar para mostrar, né, esse lado seletivo, mas, por exemplo, que essas menores de 18 anos em situação de rua, em situação de pobreza, eram acolhidas nas casas de correção, esse era o nome que se dava para as instituições de acolhimento, independente da prática de qualquer conduta criminosa. Então, o professor Nilo Batista sempre coloca essa expressão, assim, que o Código punia para além do crime, né? Independente da prática de crime,
esses menores de 18 anos eram recolhidos pela sua condição existencial, vamos dizer assim, o que é uma ofensa ou uma afronta ao próprio princípio da legalidade, né? Que ninguém pode ser punido por sua condição existencial. Então, independente da prática de crimes, havia a privação de liberdade e a retirada desses menores de 18 anos da tutela dos seus pais ou responsáveis. E aí eles passavam, uma vez internados nessas instituições correcionais, a estar sob a tutela do Estado, por serem menores de idade, né, tutelados, mas sob a responsabilidade do Estado, não mais dos pais, em razão dessa periculosidade que lhes era atribuída. Daí essa etapa, sob a égide do Código de Menores, ter ficado conhecido como etapa tutelar, nesse sentido, porque eles eram recolhidos e tutelados pelo Estado. E aí, as crianças e adolescentes oriundos de famílias abastadas eram, quando cometiam, né, qualquer falta, eram tratados a partir de medidas pedagógicas, com apoio de equipes multidisciplinares, não eram recolhidas às instituições, somente os menores tidos, né, como menores por serem identificados como perigosos ou em perigo de o ser. Então, era uma legislação extremamente seletiva, que perdurou aí praticamente durante todo o século XX, de 1927 até 1990, com a entrada em vigor do ECA. Durante a década de 70, o Código de Menores sofreu algumas alterações e passou a receber a nomenclatura aí, ou o paradigma da situação irregular. Então, eram recolhidas as instituições correcionais os menores, agora entendidos não apenas como perigosos, mas como pessoas em situação irregular. Ou seja, mais uma vez o argumento da família desestruturada, da pobreza, da situação de rua, dos casos em que os pais eram tidos como ébrios, prostitutas, desempregados, várias situações que, a partir da condição econômica ou social dos pais, havia, então, essa perda da tutela em favor do Estado. Esse regramento era muito gravoso, porque não permitia que os menores de 18 anos, entendidos como menores no dizer da legislação, fossem tidos como sujeitos de direitos. Isso só vai acontecer a partir do ECA, mas principalmente por conta da Constituição de 88, que reconhece no artigo 228 os direitos fundamentais aí, né, das crianças e adolescentes, a partir agora do paradigma que a gente chama de proteção integral, em substituição, à situação irregular. Só que isso não é dado, né, Ricardo? Então, é importante a gente pensar assim, mas como que isso acontece, né? Muitas vezes a gente estuda o direito a partir de critérios cronológicos, sem fazer uma análise crítica de como isso acontece, como que toda uma perspectiva ideológica, epistêmica, né, de uma legislação é radicalmente modificada. Foi um processo longo e com muitas lutas que se relaciona com a própria fase de redemocratização do país, em que o Brasil sofreu várias pressões dos órgãos internacionais de proteção à criança e ao adolescente para adequar sua legislação aos estándares internacionais de proteção, sobretudo no âmbito da ONU, como a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que foi ratificada no Brasil em 1989, né? E outras normas institucionais do ponto de vista internacional que passaram a estabelecer uma série de princípios que foram incorporados na Constituição, principalmente a ideia de que há uma proteção especial, proteção integral
a pessoa em desenvolvimento, a condição de pessoa em desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, eles têm que ter um tratamento diferenciado, mas não do ponto de vista da seletividade, não do ponto de vista de um tratamento mais gravoso, mas sim de um tratamento mais benéfico, em que a gente possa trabalhar aí com a ideia de igualdade material, porque é um grupo vulnerável, um grupo hipossuficiente que precisava de uma proteção, precisava de um aporte de garantias constitucionais para que pudesse, enfim, ser reconhecido como uma categoria, né, de sujeitos de direitos. Então, o princípio da proteção integral é incorporado à Constituição, juntamente com todos os outros princípios penais, né, que vão informar e nortear o direito penal e processual penal brasileiro. Então, eu costumo dizer que a justiça juvenil, para além dos princípios que a gente estuda no direito penal, lesividade, legalidade, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, e todos os princípios de proteção do indivíduo frente ao sistema de justiça criminal, no âmbito da justiça juvenil, essa cobertura principiológica ela é maior ainda, porque além desses que a gente tem no direito penal e processual penal, a gente tem também a ideia da proteção integral, o princípio do superior interesse da criança e do adolescente, da proteção, né, a condição especial da pessoa em desenvolvimento, e 3 princípios que são fundamentais, que dão a ideia de brevidade, excepcionalidade e proteção. Por que a ideia de brevidade? A ideia é que toda a conduta normativa ou toda resposta estatal que for conferida à criança ou adolescente, ela tem que levar em conta que o tempo, né, para esse grupo, essa categoria de indivíduos, ele é diferenciado do tempo do adulto. Então, eu costumo dizer assim, às vezes a gente acha, mas o adolescente vai ficar, sei lá, só 3 anos, né, cumprindo uma medida. Então, tenta lembrar você, enquanto adolescente, se te subtraíssem, por exemplo, a 6ª, a 7ª e a 8ª série da sua vida. Como que isso pareceu uma eternidade, né? Quando a gente era adolescente. Subtrai de uma criança 3 anos do seu desenvolvimento. Isso tem impactos para toda a formação da personalidade. Então, por isso a ideia de que qualquer intervenção tem que ser breve. O tempo, né? A gente não pode trabalhar com as mesmas categorias aí de sanções como a gente tem no preceito secundário das penas dos adultos. E a ideia da excepcionalidade também vem nessa esteira, que toda intervenção que seja feita de privação ou restrição de liberdade de adolescentes, de crianças a gente nem tem, né? É totalmente contraindicado, mas de adolescentes, ela tem que ser excepcional, considerando os efeitos deletérios que qualquer privação de liberdade possa trazer para o desenvolvimento da personalidade. Então, todo esse aparato, vamos dizer assim, ideológico, principiológico, inspirou o Constituinte na incorporação desses princípios, né, na Constituição, e, em 1990, na aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não dá para a gente trabalhar o ECA sem pensar que é fruto de um amadurecimento também na discussão sobre direitos humanos no Brasil, que toca, né, um direito penal, um processo penal, a reforma penal de 84. Então, o ECA está no bojo de todo esse debate nos anos 80 sobre a ruptura com um modelo ainda muito gravoso do ponto de vista de justiça criminal no Brasil. Então, é importante, né, para quem já nasceu com o ECA e o vigor, refletir que nem sempre foi assim e que ele decorre de muitas lutas. Ellen, assim,
tomei várias lições aqui, que fui pegando e fui sendo provocado por algumas reflexões dentro dessa sua apresentação. Para mim foi importantíssimo. Eu também nasci antes do ECA. Só que eu não tenho memória de uma vida antes do ECA. Eu sou de 86, Eu também nem tanto. então, então, assim, é como se para a gente fosse muito natural, em algum momento, que existisse essa proteção, como você traz aqui, a proteção integral ao menor. E isso, para mim, ela traz alguns riscos, essa naturalização, porque a gente esquece muito das lutas do passado, como você colocou aqui para a gente, né? Olhando dentro dessa perspectiva histórica que você trouxe, eu acabei refletindo assim, quer dizer, a criança ela teve um salto quando a gente pega a partir, principalmente de 88 para 90, né? A criança e o adolescente eles tiveram um salto quanto à sua cidadania que anteriormente não era reconhecido. E é um salto tremendo, porque como você mesmo apresentou, assim, existe toda uma principiologia muito própria ao se tratar a criança ou adolescente atualmente que precisa ser observado e um cuidado extremo que precisa ser observado dentro dessa principiologia para a gente não fazer uma análise de categorias como se fossem semelhantes. Vou puxar aqui o direito penal, pegar aquela mesma principiologia e vou aplicar aqui quando a gente fala de uma justiça juvenil, né? Ainda me fez lembrar, e eu sei que você gosta também de literatura, e tem um autor que chama Luiz Alberto Mendes, ele escreveu, infelizmente faleceu no ano passado, ele escreveu sobre sua experiência prisional desde a infância, ele escreveu um livro que chama Memórias de um Sobrevivente, e ele em São Paulo, ele conta qual que era a experiência, né, nesses locais onde os menores eram recolhidos, né? E aí ele passa ali dos 12 aos 18 anos recolhido em uma instituição para menores, e realmente ali, quando eu li, eu não refleti, falei, pô, peraí, o prazo de 3 anos e tal, como é que funciona isso, como é que ele pode ficar tanto tempo? E assim, me trouxe esse flash, me trouxe essa luz, que era um ponto cego na minha leitura, que eu não interpretava, e é exatamente isso, quer dizer, a cidadania era uma cidadania muito mitigada aos menores antes da Constituição de 88 e do ECA. E aí, Hélio, eu queria até pensar o seguinte, né? A gente tem uma Constituição, promulgamos uma Constituição cidadã, como você disse, por pressões internacionais a gente consegue criar um Estatuto da Criança e do Adolescente, com toda a sua proteção, mas aí a questão e a dificuldade de implementação dessas regras, porque assim, a gente não pode cair na ilusão de que foi criada uma lei, esta lei vai ter aplicabilidade agora e aí, enfim, todos os problemas estão resolvidos. E a partir dessa data, como é que a gente consegue fazer com que essa lei, de fato, alcance a efetividade esperada? Esse é o ponto. O ano passado, né, nós tivemos aí, não digo nem comemorando, mas assim, lembrando, né, dos 30 anos de aprovação do ECA. Por que que não podemos dizer comemorando? Porque, na verdade, as lutas estão aí, né? Nós estamos nas trincheiras, porque a maioria das normas programáticas, né, fixadas na Constituição para serem cumpridas no âmbito infraconstitucional através do ECA, ainda são um devir, né? Muita coisa já avançou, mas a gente tem, principalmente nos aspectos penais, muito a avançar. Não me deixa mentir toda essa campanha aí em função da redução da menoridade penal, que está até subjúdice no Senado, né? Para ser votada, e boa parte da população brasileira é a favor de se reduzir a menoridade penal a partir muito, eu acredito, Ricardo e pessoal aí que está conosco, de uma percepção muito equivocada da sociedade, no sentido de que para o adolescente não pega nada. Essa é a propaganda dos apoiadores da redução, né? Que a legislação é muito branda, que o adolescente acaba não sendo responsabilizado penalmente. E, pelo contrário, nós temos vários aspectos em que a legislação juvenil é mais gravosa que a justiça comum. Tanto que a lei do SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, né, de Socioeducação,
traz o princípio da proibição do tratamento mais gravoso, justamente em razão de vários aspectos em que, na prática, a justiça juvenil se torna, no âmbito penal, mais gravosa para o adolescente que o adulto. E foi por isso, vou fazer um jabá, que eu discuti, né, no livro aqui, a responsabilidade penal do adolescente. E aí, respondendo, ó, rupturas, permanências e possibilidades. Rupturas no sentido de que o ECA modificou, permanências, do que ainda, né, a despeito da legislação, a gente ainda tem de pensamento, práticas tutelares no âmbito do judiciário, lembrando que tutelar é a etapa anterior ao ECA, e possibilidades que estão aí, que a gente pode tentar implementar. Então, fica aí uma dica, né, de leitura para todos, e espero que a gente possa discutir mais depois, né, sobre esses aspectos. Mas, assim, para além da questão do livro e tal, eu acho que é importante a gente mencionar que a própria disciplina, né, a própria matéria Justiça Juvenil, ela não conta nem com o status de disciplina na maioria das faculdades. Então, assim como os nossos alunos no Brasil inteiro, os estudantes de direito normalmente têm uma ou duas aulas de Estatuto da Criança e do Adolescente ao longo da graduação. Às vezes faz uma disciplina ou outra, mas que na maioria das vezes tem mais aspectos cíveis do que criminais, como é o caso aí na faculdade, tem uma disciplina de ECA, mas que, se não me engano, é dada pelo Departamento de Direito Privado, e que trabalha mais os aspectos, trabalha tão somente os aspectos cíveis. Então, esse debate, do ponto de vista de como é a responsabilidade penal do adolescente no âmbito do sistema de justiça criminal, ele é muito negligenciado. E é sobre isso que eu queria trazer alguns aspectos nesse nosso encontrozinho rápido de hoje. O que você acha? Eu acho excelente, pode ser. Se quiser, a gente pode fazer aqui o intervalo rapidamente, só para a gente conseguir salvar essa parte, e a gente já dá continuidade no próximo bloco. Ok, tudo bem. Tá? Vou interromper Até aqui a já. gravação. Até mais.